Então, a minha próxima pergunta é sobre o crescimento pessoal de vocês. Eduardo, nessa jornada de tantos anos no Brasil, obviamente isso tem impactos, mudanças profundas já na tua vida. E quais foram essas vitórias? Quais são conquistas que já consideras que conseguiu nessa jornada e como é que você faz a leitura da tua pessoa hoje, o teu crescimento pessoal? Bom, como já mencionei antes, né, eu acho que o que me contribuiu bastante, né, para essa transformação de Edu, né, de 15 anos atrás, com o que eu sou hoje, né, se deve muito, não só ao tempo em si, mas a esses processos formativos, né, que inclui a Unilab, né, mais de 80%, mas também as pessoas com quem eu tive a oportunidade de cruzar, né. Então, a formação na Unilab, ela me transformou, né, no sentido, como eu disse, de ver o mundo de uma outra forma e também direcionou minhas pesquisas, né, meus objetos de pesquisa, né, sempre com esse olhar um pouco mais crítico e também com uma certa ideia de contribuir para a mudança do imaginário social, né? No caso, quando falas de ver o mundo de outra perspectiva, estás a falar de que tipo de exemplo poderias dar nesse sentido dessa transformação de ter um outro olhar do mundo? Sim, sim. A gente falou, né, do quanto que o sistema de ensino nos nossos países eram viradas, né, para as perspectivas, paradigmas Yeah, yeah, yeah. eurocêntricos. Então, isso nos dá de modo a não ver certas coisas. Não é que a gente naturaliza. As coisas já são dadas para a gente de forma naturalizada. A gente só contribui um pouco nesse processo. Então, tem muitas questões raciais, não entendia muito bem, questões do machismo, coisas que eu não concebia da forma como hoje eu concebo e também que não tinha... Eu tenho um desejo de militância, sabe? Eu só não tenho meios e instrumentos para militar de forma como eu gostaria. Mas isso tudo foi uma transformação que foi proporcionada pela Unilab. Claro, não só pela Unilab, mas também pela... Eu diria também que pelo gosto em assimilar essas coisas, sabe? Eu tomei gosto em... Me pareceu muito necessário que eu assimilasse que, de certa forma, também contribuísse na reprodução, né? Dessa forma, desse Fernando, instrumento que é... só um minuto. Fernando, Colônia, não sei como é que está. Yeah, a tua câmera está a mostrar muito baixo, não sei. Tá. Eduardo, também? Para ti, ele está Sim, aparecendo, sim. né? Acho que era só a posição de Agora sim, câmera que melhorou. estava... Melhorou, sim. São essas contribuições que eu falo de conquistas que eu já obtive, além de títulos acadêmicos, né, que são importantes também, né, porque a gente vive uma sociedade onde que impera-se uma lógica, né? Quais são? Oi? Já tens quantos títulos? Bom, eu tenho até agora 3, né? Eu fiz 2 graduações, uma em Humanidades, bacharel e licenciatura em Pedagogia, e tenho mestrado em Educação. E agora estou nessa tentativa difícil, né, de conseguir me formar doutor em Ciências Sociais. Então, são esses êxitos, né, essas conquistas que eu atribuo grande valor, né, que tenho obtido com esse longo processo de formação, né, que, claro, tem seu preço, eu acredito que a gente vai falar também sobre isso. E também, não só isso, eu falo também que as relações que eu tive, que eu venho tendo até agora com as pessoas que eu encontrei, também eu gosto de ver isso como um processo formativo, né? Porque pessoas nos desafiam, nos ensinam as coisas novas e nessa dinâmica a gente também cresce um pouco, né? Então, é que na nossa sociedade a gente tende também muitas vezes, né, a ver sucesso, ou a ver conquistas de forma muito materializada, e isso acho que é coisas que tocam muitas pessoas que estão na academia há muito tempo, né, à procura de um título para depois se inserir no mercado de trabalho. Então, além da dificuldade, né, desse processo, tem essa uma coisa que pesa muito. Então, a gente fala muitas vezes, poxa, estou um montão de tempo fazendo isso e não tenho nada ainda. De fato, de forma materialmente pensado, a gente não tem, né? Mas só que
quando eu vejo para tudo isso, para Edu que eu sou hoje, para Edu que eu quero vir a ser ainda, eu falo que sim, alguma coisa eu consegui, né? Alguma mudança positiva eu já obtive, né? Claro que cada pessoa tem suas perspectivas sobre as coisas também, né? Mas logo mais eu acredito que a gente vai falar sobre isso tudo. Algumas coisas que a gente já conversou bastante, eu e o Fernando, e a gente vai ter essa oportunidade. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Virino. Qualquer dúvida, você pode retomar aqui. Respondeste muito bem. Tá. Sim, o Fernando, e o Edu o Edu falou sobre as transformações que essa jornada de sair e estudar fora, com certeza também tem impactos no seu crescimento. Quem é o Fernando hoje? Avelino, eu não sei para onde vai a nossa conversa, mas de qualquer jeito eu vou tentar me expor ao máximo nessa pergunta aqui. Vou aproveitar. Aí, para responder a sua pergunta, eu vou retornar um pouquinho quanto ao que o choque que você perguntou, né? Foi aqui no Brasil que eu me percebi enquanto negro pela primeira vez. Durante toda a minha vida, eu cheguei aqui, eu tinha 25 anos. Durante 25 anos da minha existência, nunca me vi como negro. Quando isso diz muito sobre como que eu evolui, no caso já, né? Tudo o que aconteceu, as mudanças que aconteceram na minha vida. Estudar fora. Eu vou retomar isso para explicar onde que eu quero chegar. Em tese, quando a gente pensa, assim, como que fala, do ponto de vista de abstrato, estudar fora, você pode criar várias possibilidades, assim, que são possibilidades razoáveis. Quando uma pessoa sai para estudar fora, que é o meu caso também, do ponto de vista abstrato vale, mas do ponto de vista concreto, foi o meu caso. Quando um indivíduo sai, o que a gente pensa é que o indivíduo acredita que vai conseguir coisa melhor lá fora. Não que o país seja melhor, porque de repente você pode tirar um exemplo lá, mas tem norte-americano que vai estudar na Alemanha e tudo mais. E então, não é. A questão não é o país, mas esse indivíduo acha que ao sair do país, para onde ele está indo, tem uma coisa a oferecer, tem algo que talvez não vai encontrar no próprio país. Vai lá, aprende essa tecnologia, volta para o país para aplicar, para ajudar, assim, considerando como Paulo Freire recomenda, considerando a realidade material e social do seu contexto, que a gente não pode esquecer disso, que daqui a pouco a gente chega lá, nesse pecado aí. Então, do ponto de vista de abstração, você tem esse indivíduo que sai, vai, aprende essa tecnologia, volta, considerando a sua realidade material e social, tenta reaplicar isso para desenvolver o seu contexto. Ainda do ponto de vista de abstrato, você pode ter um que vai sair e vai aprender algo novo, como acredita-se que vai aprender algo novo. Só que esse indivíduo, ao voltar, pode, em tese, não ter esse cuidado de levar em consideração o contexto material e social do seu contexto anterior e tentar replicar o que aprendeu num contexto diferente e não vai dar certo. E aí esse indivíduo acaba sendo um inútil. Um inútil, assim, ou quando não for um atrapalhador. Porque é possível você atrapalhar, considerando isso, esse elemento. E também existe um terceiro indivíduo que nesse mundo abstrato, que pode simplesmente sair do seu contexto, ir estudar, de repente achar melhor ficar e nunca mais voltar. Então, toda vez que a gente fala em sair para estudar, a gente, sim, claro, que a gente pode levantar muitas outras possibilidades, mas essas que eu mencionei aqui estão aí. A gente corre esse risco. Então, vindo agora para um caso concreto, que é o meu caso, que eu falo do meu país também, e Edu vai falar, porque tem experiências que a gente pode generalizar, tem experiências que talvez não. Então, no meu caso, quando você me pergunta o quanto eu cresci, o quanto eu evoluí nesse processo, quando eu estava vindo para cá, lógico que eu saí, inclusive, toda a minha família, menos a minha mãe, não ficou assim. Mas a ideia era sair para absorver uma coisa melhor, ter um ensino de qualidade e tudo mais. Uma capacitação técnica em si melhor do que
que se oferece lá. Só que hoje, o crescimento que eu vejo, é claro que do ponto de vista de crescimento técnico, hoje eu consigo escrever melhor, hoje eu consigo ler um texto, entender melhor, hoje eu consigo ouvir, assistir a um debate e pensar melhor, hoje eu consigo elaborar propostas melhores para certas coisas. É claro que houve um crescimento técnico. O que eu vejo de maior conquista é ter a condição, a possibilidade de me reaproximar daqueles que o processo violento da escravização tirou do continente. Isso aqui é um trunfo, é uma coisa que, assim, hoje, se eu parar para pensar assim, pô, valeu a pena ter deixado o meu país e ter escolhido exatamente o Brasil e a Unilab. O que eu posso apontar, mais do que qualquer coisa, é essa reaproximação que eu consegui. Eu consegui me ver enquanto negro e ver que meus irmãos, que foram tirados de lá séculos atrás, ainda estão aqui e estão numa resistência. E eu tenho a oportunidade de unir a esses irmãos para junto tentar construir algo novo. Isso aqui é uma coisa que eu valorizo demais. John Eric Clarke, na obra dele, Panafricanismo, Poder Negro e História Negra, ele fala que o processo da escravização e da colonização deformaram um vínculo, aquela ligação umbilical entre... Aí já acho que faltou um pouquinho de precisão. Eu estou sendo fiel ao que ele falou. Ele mencionou esses dois acontecimentos, escravidão e colonização. Deturparam esse vínculo umbilical entre o negro do continente e o negro que foi trazido para as Américas durante o processo. Eu acho que há uma... Assim, porque sem esse processo de escravização não teria essa imigração forçada. Então, eu acho que o que deturpou não foi exatamente... talvez, em alguma medida, sim. Ele falou assim que deturpou, ou seja, deformou. O termo que ele usou é deformar. No entanto, não quebrou. Então, quando eu leio isso, quando eu leio o Kwame Nkrumah falando sobre essa relação que a gente precisa restabelecer com a diáspora negra, é a maior conquista, é o passo mais alto da minha evolução enquanto ser humano, enquanto intelectual. Porque sair para estudar, de novo, vamos voltar a isso, e vamos pegar alguns casos mais concretos. Para nós, se alguém me perguntar, assim, qual que é a vantagem de sair para estudar fora? No contexto guineense, eu acho que também, no contexto cabo-verdiano, vai ser uma verdade. Do ponto de vista individual, você tem muito a ganhar. Sobretudo considerando o país onde você se formou. Porque a colonização criou em nós, ainda que não de maneira plena e como os colonizadores queriam, mas conseguiu em alguma medida. Até porque nós também reforçamos de maneira desonesta e de maneira oportunista esse pensamento de superioridade de, sei lá, ocidentais, brancos. Então, você, enquanto indivíduo, quando você sai do contexto guineense, você vai estudar em Portugal, por exemplo, do ponto de vista individual, você só ganha. Porque às vezes você nem precisa estudar, às vezes você nem precisa dominar o conteúdo, às vezes você nem precisa crescer, assim, tecnicamente na sua área. Você pode voltar mais burro, mais estúpido ainda. E ainda assim, só o fato de você passar algum tempo te credencia e dá uma autoridade intelectual para falar, para ser ouvido e para ser respeitado. Isso sim, Eduardo, não sei se isso acontece em Cabo Verde. Desculpa, Ferco. Realmente tem um pensamento assim de superestimar o que é do Ocidente. Tem demais. Tem. Também tem Cabo Verde. Tem, né? E é interessante, né? Como que isso é tão histórico, mas também tão atual, como que isso acontece, né? E a colonização nos
vendeu de que toda a cultura, todos os símbolos dele são importantes para nosso crescimento. Então, como o Fernando mesmo comentou, basta você sair e ir para fora, né? Então, você absorver todos os aparatos simbólicos e culturais, isso te engrandece. Então, quando você retorna para uma sociedade, você é visto de uma forma diferente, né? Então, isso é muito mais valorizado que outras coisas, mas também, Fernando, mesmo que a gente tenha a visão de estudo, isso também nos impacta de alguma forma, né? Porque muitas vezes, é claro que esses elementos simbólicos de uma cultura hegemônica, ela, muitas vezes por si só, né, te dá um diferencial na sua sociedade de origem, mas também tem uma outra que é esperar que quem emigra, né, quem sai para fora, melhore a sua situação, né, existencial, no sentido mesmo material das coisas, e que quando retorna também para o seu país, lhe cobrar isso, sabe? Lhe cobrar que você mostre, né, visualmente, o que você obteve lá, né? Agora no sentido material. Isso nos impacta, mesmo hoje que nós estudamos, nós temos outra compreensão sobre estudo, mas isso nos impacta. Eu imagino que tem muitas pessoas que estão nesse mesmo processo do que a gente, mas que não se sente ainda totalmente autorizado em retornar, porque tem a ver com isso que a pergunta que a Avelino fez. Eu não queria responder no início, porque eu sei que essa pergunta vai dar dimensão para outras conversas, mas é que a pessoa não se sente que conseguiu alguma coisa na vida, sabe? Porque a coisa nesse sentido é a coisa material. Você não pode voltar de mãos abanadas. Também, ao mesmo tempo, não valoriza o conhecimento, né? Mas, é claro, é muito complexo isso tudo, né? Porque também eu valorizo, mas a gente sabe o preço que a gente paga. Então, essa pergunta que você faz, ela, por si só, gera uma discussão enorme, né? Mas tem, sim. Em Cabo Verde tem, ainda hoje tem. De que, como eu vejo também muitos colegas jovens, quando vão para Portugal, por exemplo, faz questão de ostentar esses valores, né? E muitas vezes também coisas materiais, de mostrar que está na Europa, de mostrar que está se vestindo melhor, está tendo um carro, mesmo que um carro que não é nem um pouco valorizado lá, mas que em Cabo Verde não tem. Então, não temos esses atributos, não temos como ter, porque a realidade é diferente, não tem mesmo oportunidade, né? Mas que o que o Fernando falou sobre o que é muito proveitoso, foi proveitoso para ele, o que fez ele crescer, é de entender essa relação umbilical com seus irmãos africanos, né, que nasceram aqui, né, na diáspora, mas que isso também ele nos custa um preço, Fernando, e nem todo mundo tem essa percepção, de que isso talvez requer também, né, necessariamente um crescimento espiritual, de você ver isso como uma luta da vida que você tem que encarar. Porque a gente está numa sociedade, querendo ou não, muito individualista. A colonização deixou vários, né, sistemas, vários instrumentos de opressão e de divisão também. O capitalismo é um deles, que cria muito essa divisão, sabe? Esse individualismo. Então, a gente tem muitos exemplos, né? Até na universidade onde a gente se formou, tem pessoas dotadas desses instrumentos, dessa consciência histórica, desses instrumentos de fazer a luta, de mobilizar os outros, mas só pensa no seu próprio umbigo, sabe? Porque a gente vive num sistema social também que é capitalista e que nos cria, nos molda esse sentimento de individualismo. Então, as pessoas não querem, né, fazer uma luta pela coletividade. E muitos também que se formam aqui não pensam muito em retornar, porque a gente tem uma sociedade, um sistema social político que condiciona, né, nos faz não ter muita vontade de querer voltar. Porque quando a gente volta lá, primeiro, não tem oportunidades que a gente merece, de fato. Segundo, já temos um sistema político muito bem firmado, né, que hoje a gente tem uma visão do mundo diferente, a gente pensa que é necessário fazer algumas coisas. A gente não pode, claro, eu concordo contigo que a gente não pode pegar um modelo, né, de um lugar e querer aplicar. Temos que considerar, obviamente, a realidade do local. Mas tem muitas outras restrições também que se colocam no nosso caminho. Mas eu concordo muito contigo de que esse também é um ponto positivo demais, né? O que me
faz ver como uma pessoa que cresceu muito, né? Olhar, né, para a nossa história, olhar para os nossos irmãos e entender que a gente tem um vínculo, né, que precisamos restabelecer ou fortalecer. Mas não é fácil, né? Não é fácil porque muitas pessoas não têm essa consciência, muitas pessoas nem se importam. A gente vive numa sociedade que é Deus por todos e cada um por si também. Fernando, eu sei que não sei se já perdeu o seu raciocínio, mas segura aí, voltar. Eu sei que eu cortei o teu raciocínio. Só para vocês informar que temos as pessoas a assistir aqui e um dos nossos melhores professores da Unilab, Pedro Acosta Leiva, fala que força Fernando Colônia e Eduardo Garcia. Fico orgulhoso de escutar dois acadêmicos com densidade científica e com pensamento raiz. Opa! Aqui também está o Dani de Chuca, o Rei Salmão, a Sônia, muita gente que nos acompanha aqui, o Alexandre, o Wagner, é muito. Eu peço que quem quiser fazer uma pergunta aos dois, pode fazer, eu depois vou transmitir. Sim, Fernando, eu cortei o seu raciocínio. Pode voltar para concluir. Vamos voltar. E, de novo, eu vou apelar para aquela abstração que eu coloquei no início, de tipos de indivíduo que sai para estudar fora. Eu sou muito crítico à minha geração, porque a geração que eu pertenço é a geração que eu acompanho, mesmo sem muito cuidado, mesmo sem procurar bastante, as coisas chegam até mim, então eu consigo acompanhar a evolução e tudo mais. E, assim, esse individualismo que Edu mencionou, que assim, a pessoa sai, estuda, e Edu falou uma coisa aqui que é bem interessante. Aliás, Edu, não é nada sobre você, isso é um sintoma da nossa geração. Essa coisa de que eu estudei fora, eu dominei, eu li uns 5, 6 livros, escrevi 10, então eu sou um doutor, parece que eu estou inventando a roda. Então, quando eu voltar, o mínimo que eu mereço é ser ministro da educação. Então, assim, essa coisa de que eu mereço uma coisa, isso não é de agora. Só que agora atingiu o seu nível mais alto do absurdo. Cabral já lutava contra isso. Ele já chamava atenção aos meninos que voltavam de estudo, achava, esse velho aí tem que sair, eu tenho que tomar esse espaço aí e tudo mais. Cabral falou, opa, cuidado, pé no chão. E Paulo Freire, que é um dos, assim, maiores pedagogos, assim, quando a gente fala em entender o processo de desenvolvimento, crescimento, educação, ensino, aprendizado e tudo mais, ele é referência. Ele fala que uma educação, uma alfabetização ou educação que superpõe o contexto material e social não pode ter sucesso. O cara sai, fica fora durante 10, 5 anos, sei lá, faz toda uma formação, beleza, volta para o contexto que é um contexto diferente muitas das vezes. É um contexto diferente e parece que a nossa geração não quer ter paciência para tentar entender o contexto e ver se consegue reaplicar o que aprendeu. Quer chegar? Isso aconteceu no nosso país por várias razões. Eu estou pegando Guiné-Bissau como exemplo. Aí, de novo, eu vou pegar a fala de Eduardo Garcia, essa coisa de individualismo e sucesso individual. Essa coisa de sucesso individual, como, eu não sei, talvez no contexto africano, é um pouquinho mais difícil, mas também hoje, com o advento da internet, das redes sociais, o mundo acabou ao mesmo tempo que está dividido em bolhas, acabou ficando muito mais ligado, né? As coisas acontecem em simultâneo, tudo está ligado. Então, você achar que você vai lutar por uma emancipação individual, você está se iludindo, porque isso não existe, não existe. Enquanto africano, preto, assim, você pode conquistar, você pode ter o que você quiser, mas você ainda pertence a esse grupo que o mundo vê como subdesenvolvido, como atrasado. Então, eu acho que o foco tem que ser no coletivo. A gente tem que pensar no coletivo.
Só que essa mudança do coletivo exige mais tempo, exige, em alguma medida, você abrir mão de certos privilégios para juntos crescermos. Tem um economista brasileiro, Ladislau Delbor, ele passou um tempo na Guiné. Depois da independência, com a ditadura militar aqui no Brasil, muitos brasileiros que eram comunistas, que acreditavam na proposta comunista de criação de um Estado e tudo mais, que estavam sendo perseguidos aqui, teve um grupo que foi para Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, inclusive Paulo Freire foi convidado, e esse Ladislau também foi convidado para pensar numa economia de um país que estava saindo da colonização, que deixou, depois da independência, apenas, se não me engano, 5 médicos, ou seja, um país completamente destruído. Então, a gente precisava, assim, abrir mão, não é por acaso, de novo, Amílcar Cabral, quando falou que a pequena burguesia que estaria na vanguarda da luta, tinha missão, ou tinha obrigação de se suicidar depois da luta para misturar com o povo e nascer com o povo para traduzir a inspiração, a vontade. Então, por que era necessário esse processo de suicídio? Porque você tinha que abrir mão de privilégios. Porque, assim, é um raciocínio muito simples, mas as pessoas não fizeram isso. Ladislau, na obra que ele escreveu sobre a Guiné, ele fala que muitas políticas que foram adotadas, você pode pensar, não, foi apenas incompetência. Mas não foi apenas incompetência. Foi uma questão de você querer um resultado imediato. Porra, eu estudei, voltei, eu mereço ter um carro, eu mereço ter um gerador, ainda que a tabanca, como é que fala, a aldeia não tenha eletricidade, eu mereço, eu estudei, eu mereço, eu vivi lá, eu vi que as pessoas têm geladeira, eu vi que as pessoas têm energia, então eu tenho que ter, ainda que a tabanca inteira não tenha, eu mereço isso. Essa mentalidade acabou, assim, é lamentável você ver num país onde você nem tem, como é que fala, estrada, e o que é mais lamentável, se isso acontecesse num país onde você tem aquela estrutura mínima de, como se vende por aí, né, cada um lutar por si, com a competitividade, o capitalismo, empreendedorismo, você conseguir fazendo sua vida privada, beleza, mas não estamos falando desse país. Estamos falando de um país onde todo mundo quer voltar, fazer parte do aparelho de Estado, ser ministro ou ser diretor-geral e se tornar rico a partir daquilo ali. Por quê? Porque estudou. Porque eu mereço isso. Então, temos esse tipo de... Eu sempre falei isso para os colegas mais próximos, assim. Esse tipo, eu prefiro que não volte. Fique fora. Porque nós precisamos sim. Olha, esse é um debate muito mais complexo, sim. Eu estou a perceber na tua argumentação, concordo. E acho que podemos continuar esse debate em outro momento, porque agora já estamos até quase 1h30. Mas eu concordo nessa perspectiva de que, assim, nós, hoje em dia, muitos de nós temos um pensamento mais individualista e isso dificilmente vai funcionar para fazer coisas e mudarem profundamente nas nossas sociedades africanas. Mas tem outro ponto também que o sistema guinense, por exemplo, eu nunca, poucas vezes eu vi no serviço público lançarem concursos públicos ou editais para as pessoas concorrerem e entrarem no serviço público, na função pública. E eu também concordo com o Fernando, sabe, quando a coisa é levada para esse lado individual, né, ela gera um problema enorme. Mas eu falo também num contexto social e político em que a ciência, a educação não é promover, sabe? Um país que forma pessoas e as pessoas sentam em casa. Então, eu estou pensando também no sentido de promover, né, uma ideia de que se formar é importante não só no sentido individual, mas porque também com isso você transforma a mentalidade social. Imagina, em Cabo Verde tem muito imaginário de que para que eu vou estudar e ficar sentado em casa? É uma realidade também que precisa ser mudada. Eu acho que é justo também, é claro, quando vai para um sentido individual é perigoso,
Mas eu acho que é muito justo, sabe, que uma pessoa que se forma, né, durante anos, que ele, quando ele volta para uma sociedade, para que ele dê contributo e para que ele sinta motivado a dar contributo, é que ele também precisa de alguma contrapartida. Você volta... Por que muitos... A gente tem um fuga, né? A fuga de mentes. Por quê? Isso é um problema. É um problema que nossos políticos não têm a menor pretensão de resolver, porque, de certa forma, isso também pode, futuramente, mexer com a própria estrutura da política, com a própria cultura política, sabe? Mas você tem um sistema político que não valoriza quem se forma. É preciso valorizar quem se forma. Também, de certa forma, é valorizar a ciência. É trabalhar no sentido de mudar uma mentalidade social. Já não é só num aspecto de individualismo. Claro, eu concordo contigo que quando você está numa sociedade com um montão de problemas, só se pensa em si, isso é problemático, né? Isso é reproduzir um sistema social, né, que impera o capitalismo, impera outras lógicas. Mas eu acho muito necessário que nossos políticos valorizem quem estuda, porque você está estudando, claro que é para si. Eu não posso mentir sobre isso. Eu saí da minha casa procurando uma vida melhor e acreditando que a educação, a minha formação me proporciona isso. Agora, eu não posso, né, voltar, pessoas fazem isso, você abandonar totalmente sua vida em prol de uma sociedade. Eu não critico quem faz isso. Eu gosto de fazer isso, mas também eu preciso ter um mínimo de base para, inclusive, ter força, né? Não só física, mas mental, né? Emocional, para querer depois encarar uma luta social. Eu acho que é necessário que nossos políticos comecem a dar um outro valor, uma outra importância para a educação, para a ciência e para quem, de certa forma, detém esse conhecimento, né, que é convencional também, mas que, no futuro, a gente tem muito a contribuir, né? Eu concordo contigo, mas até um certo ponto a gente também, né, precisa ponderar essas outras questões. Não vai só no âmbito do individualismo, né, da forma como eu coloco. Ô, Eduardo, eu acho que entre eu e você não existe mais. A gente tá. Eu concordo plenamente com você, não existe mais. Eu só estou falando de uma realidade que eu estou pontuando uma realidade específica. E uma coisa específica que acontece. Eu não estou abstraindo. Eu estou dizendo que no nosso país, e essa coisa de uma vida digna, isso aqui é básico. Agora, eu estou falando daquela pessoa que vota esse ano, já para o próximo ano quer ter carro do ano. E pior, quando você faz isso, eu não tenho o menor problema com a pessoa ter carro do ano. Desde que você seja um jogador de futebol, desde que você invente alguma coisa, desde que você... Agora, você querer isso no aparelho do Estado, depois de um ano isso não tem cabimento. Isso é roubado de todo mundo. Só se dá uma base de corrupção da política, da democracia. Claro que você não precisa ter carro de um ano para viver bem, para sentir que todo o seu processo, o seu conhecimento, sua luta pela coletividade está sendo reconhecida. Você não precisa disso. Eu não demora algum, eu achei que você estava falando de mim ou de ti. Eu também estou tomando nesse sentido mais amplo. E também coloco que, infelizmente, em Cabo Verde, isso é uma realidade. Pessoas que se formam fora ou no país não são valorizadas, sabe? Você forma agora, você passa mais de 5, 6 anos para você conseguir um emprego e muitas vezes você tem que bajular as pessoas, né? Também uma outra lógica que também é criar que a pessoa que está no processo de formação tem que bajular os outros. Eu vejo isso nas universidades onde eu passei. Então, é uma lógica, porque a gente não tem um sistema político que valoriza isso. É preciso que isso seja valorizado. É claro que é um ponto muito crítico, eu concordo contigo, quando a pessoa está pensando só em si, é ambicioso demais. Você não precisa ter um carro de... Você precisa para quê? Para mostrar que pode, mas o que outro. Nesse sentido, sim, super concordo contigo. Olá, meus amigos. Eu gostei dessa discussão e principalmente dessas provocações que o Fernando está a colocar e Edu também, noutra perspectiva cabo-verdiana. E eu acho que tem similaridade muito grande. Eu, com certeza, eu não culpo quem vai para a Guiné, volta para a Guiné depois da formação, vai lá e as coisas não são como esperadas e a pessoa sai do país, vai para outro país e trabalha e consegue emprego, tudo bem. Mas isso também é um problema que podemos, na próxima vez, discutirmos, essa fuga de mente, esses problemas, como é que é? Pessoas que formam fora e o continente não está a aproveitar. Também próprias pessoas saem para formar, mas não têm compromisso mínimo com
ou o próprio país? Acho Sim. que é um debate muito interessante que podemos voltar a marcar para discutirmos mais ao fundo. A ideia era, sim, falar sobre estudar fora, mas também ouvir mais vocês no sentido das vossas experiências de viver lá e o que vocês recomendariam para quem quer estudar fora. Mas vi que tem necessidade de aprofundarmos mais e isso também vai exigir mais para entrarmos no discurso mais acadêmico também. Então, eu acho que de... pode ser proposta para a próxima live, isso aí, né? Pode. Porque é um assunto que pode ser muito bem explorado, né? Exatamente. Concordo. Eu Olha, gostaria de fazer outra colocação para vocês. Edu estava a falar já de estudar fora, sim, tem um custo em estudar fora. Eu gostaria de atrelar isso também a Cabo Verde também, em relação a Cabo Verde, hoje, sim, você foi lá, estudou e tudo mais, e sofreu pela distância, a família, e sentiu-se muitas das vezes, não sei se chegou a passar na tua cabeça que pode desistir, o pensamento de desistir. Eu queria ouvir vocês nesse sentido de custos de estudar fora, o preço que vocês pagam. Sim. Fernando, quer começar? Pode ser, Fernando. Eu posso também, mas pode começar, Fernando. Beleza. Eu queria recuperar, mas vou deixar para próxima oportunidade. Eu vou focar nisso que a Avelino pediu. E eu, nesse momento, eu queria... Tá, tudo bem. Assim, eu já conversei isso, inclusive eu acho que com o Edu, já conversei com muitos colegas e muitas pessoas já me falam que eu sou meio que ingrato, porque assim, essa coisa de estudar fora é uma beleza, claro. Inclusive, eu cresci bastante, sobretudo nisso que eu pontuei aqui, né? Esse contato que lá eu não tinha, assim. Mas assim, você paga um preço muito alto também. E eu tipo assim, eu tô há 10 anos sem ver a minha mãe. Envelheceu mais 10 anos. Assim, hoje eu fico pensando, eu não vi crescimento de muitos meus sobrinhos que nasceram depois. Eu tô há mais de 10 anos sem ver uma das minhas irmãs. Tipo, meu pai faleceu, eu não estava lá. Então, eu perdi coisas demais. Em busca, claro, de um conhecimento, de um diploma, de uma vida melhor. Beleza, tudo bem, mas sim, é um preço muito alto. Noites que você, como eu falei no início aqui, eu passei no início, assim, eu pensei que eu não fosse dar conta. Aquilo emocionalmente é um peso. Emocionalmente, assim, mas assim, não passou. Mas é um preço muito alto. É um preço muito alto estudar fora. Então, eu não vou dizer que não vale a pena. Vale, mas eu queria chamar a atenção a essa ideia de romantizar. Não é uma coisa que se deva romantizar. E, sincero, eu acho que a gente deveria ter condições. Eu sei que o meu caso é extremo, 10 anos. Você tendo condição de voltar, pelo menos de 2 anos, ou sei lá, 1 ano, você vai lá ver a família, seria uma experiência mais suave. Mas, assim, ainda tem um preço, e o preço, às vezes, é muito alto. Para quem quer estudar fora, eu não te desencorajo, não. Venha. Você pode, como eu falei, né? Você pode, não há nenhuma garantia de que você vai ser útil para o país. Para você, para a sua família, provavelmente, é uma garantia. Para o país, não sei. Mas, já que o foco inicial sempre é no indivíduo, então eu não tenho a menor intenção de desencorajar ninguém. Você pode vir sabendo que existe esse preço, que existe, como a gente falou no início, choque cultural, algumas coisas que você... E na condição que a gente vem sempre, que é importante a gente entender, que a gente não pode negar isso. A gente vem de um país que é Guiné-Bissau. Você fala que você é guineense, a pessoa dá a costa, vai lá, pesquisa, vai saber de onde você veio. Então, isso custa. É por isso que eu insisto de novo na ideia de que a gente tem que trabalhar para um coletivo, para um país, para a nossa casa, que é Guiné-Bissau, para a nossa casa, que é África, enquanto preto. Porque a partir do momento que a nossa casa, Guiné-Bissau, começar a aparecer no Google aí, com algumas melhoras, índices de crescimento e tudo mais, você será mais respeitado.
independentemente do seu carro, independentemente da sua casa bonita ou sei lá o quê, você será respeitado e você será desrespeitado, apesar do seu carro, apesar do seu diploma, apesar da sua inteligência. Quando a pessoa olha lá, veio daquele país ali que é... Então é isso, cara. Se quiser estudar fora, pode vir, mas venha preparado, porque você vai pagar um preço, mas pode valer a pena. Obrigado. Cuidado, Fernando, porque expor a realidade muitas vezes pode deixar a pessoa com muito medo. Sim, eu concordo com o Fernando, me contempla bastante. Não é fácil, não é barato estudar, né, em qualquer contexto, sobretudo fora, longe de casa, né, longe das pessoas, longe dos afetos. É difícil demais mesmo você saber que suas famílias estão crescendo, suas crianças, né, sobrinhos, que você deixa pequeno, agora está grande, e você não acompanhou esse processo, que você está longe, né, da sua família, e que tem, às vezes, né, pessoas falecem, você não pode estar lá, né? São todas coisas que mexem com a gente demais e que, durante algum momento também, né, quando se soma com outras implicações, né, durante esse processo, a gente pensa muitas vezes, poxa, será que isso vai valer a pena? Olha o preço que eu estou pagando, qual será o retorno que eu vou ter depois? Porque sobre o retorno a gente realmente não tem certeza, né? A gente compra uma ideia, né, que não é necessariamente falsa, né? Também não é totalmente verdadeira, de que quando a gente se ingressa, né, nessa formação, né, que a gente tem uma vida melhor, um futuro melhor. Mas a gente vende o presente para comprar um futuro que é incerto. Um futuro que, sabe, a gente paga um preço muito alto, a gente não vive o agora. Muitas vezes nesse processo a gente se adoece fisicamente, psicologicamente, e ao mesmo tempo a gente se sente obrigado a continuar, porque o sentimento de fracasso é um sentimento que fere bastante, mas só que um sentimento que não é necessariamente nosso. A gente não tem medo, a gente sabe que está vivendo. A gente tem medo de ser visto como um fracassado pelo outro. Além disso, a gente tem uma lógica, um sistema de ensino que ele é rígido, precisa ser rígido, sabe? Porque você está se formando, você tem que dar o máximo. Todo o máximo. Talvez um momento não me permite dar além disso. Talvez eu já esteja dando além do meu máximo. E para quem é bolsista, sobretudo, a gente tem uma lógica de concessão de bolsa, cara, que é estritamente violenta. No outro dia, eu encontrei com uma colega que está fazendo e eu perguntei, né, porque ela tinha vindo para cá sem bolsa, e eu perguntei, como é que tá? Você ainda tá com sua bolsa? Ela disse, não, eu perdi minha bolsa. Eu falei, por quê? Porque ele reprovou uma disciplina. Imagina o quão violento é essa política de concessão de bolsa, né? Que te tira porque você perdeu. E ainda a suspeita, é claro, que ela só suspeita, não tem como provar, que é um grupo de pessoas negras que foram reprovadas nessa disciplina, então ela suspeita que seja o caso de racismo. Então, são todo esse conjunto de coisas que pesam demais e que faz com que seja muito caro, sabe? E que eu acho justo, sim, que a pessoa, né, não só por questão de ser humana, mas porque está num processo que é estritamente difícil, muitas vezes solitário, né? Hoje, por exemplo, é diferente na Bahia, já conversei isso com o Fernando, porque lá não me sentia em momento nenhum como... Porque na Bahia me sentia em casa, não só no sentido cultural, mas no sentido que eu tinha mais afetos, tinha mais pessoas à minha volta, né? Então, não me sentia tão só quando eu sinto aqui. Então, só que a gente lida com muitas coisas na nossa vida, ao mesmo tempo lidar com um processo de formação que é estritamente difícil, sabe? Que é difícil, que é desumano, não olha para as particularidades das pessoas, não querem saber. Quer saber que você dê conta do que você tem que dar conta. Muitas vezes eu ouço falar, você assinou um contrato quando você quis receber uma bolsa. Então, arque com isso, sabe? Quantas vezes a gente ouve a frase, é difícil, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo estaria aqui. Mas eu queria colocar uma outra frase no lugar dessa. Se não fosse tão difícil, muitas outras pessoas estariam aqui, sabe? São lógicas que a gente precisa desconstruir, ou se não refletir sobre, para a gente mudar certos imaginários. Mas sim, meu conselho é que, na verdade, quando se trata de vida, não sei se tem algum tipo de conselho que seja de fato eficaz, porque eu acho que a vida também é feita de experiências individuais, sabe? Eu acho que, assim, se você quer sair de casa, ou quer estudar mesmo lá em sua casa, esteja preparado, né? Saiba que não vai ser fácil, que vai ser difícil, e que quando você está longe de casa, muitas vezes você não tem com quem contar, assim, no sentido de estar próximo a ti para te ouvir, né? Para você desabafar, para você chorar, não tem. Então, a pessoa tem que ter isso em mente, que não é fácil, mas que se vê isso como necessário, encare, tá? O resultado sempre vem depois.
E acho que a gente também tem que ser livre, né? No sentido de saber até onde eu posso ir, saber se nesse momento não está dando, pronto, acabou. Não acabou. Tem outro. Vida não é só academia. Vida não é só trabalho, não está dando, está me afetando muito. Academia não está dando. Poxa, tem momentos que eu tenho que ser bom comigo mesmo e falar, poxa, agora vou fazer outra coisa. Então é sobre isso. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu acho sempre importante falar, né, sobre as experiências, sobretudo, porque vai que a gente fala coisas aqui que tem pessoas que estão nesse exato momento passando por isso. Obrigado. Eu espero que a gente tenha mais oportunidade para poder aqui conversar, não só sobre matemática, que é muito interessante, mas com amigos, né? Que faz tempo que a gente não se vê. Muito obrigado. Eu que agradeço e queria dar cada um, pelo menos, para falarem um pouco sobre projetos futuros, próximos projetos. E sim, vamos ver como marcar e vamos voltar ao nosso próximo debate. Vai ser sobre esse assunto que o Fernando tocou, do individualismo, que está a falar mais entre os jovens, e principalmente quem foi estudar fora. E também a questão de fuga de mente, até que ponto os jovens ir estudar fora ajuda os nossos países, até que ponto é positivo, é negativo para os nossos países. Exatamente. Ótimo. Exatamente, até porque a gente tem uma reprodução de um sistema político que se deveu muito ao fato de que, em um contexto, as pessoas saíram para estudar fora e depois voltaram. E aí, até hoje, a gente vê continuidades de lógicas coloniais por conta disso. Sim, vamos. Quanto aos teus projetos, Fernando, em que ponto está? Quais são os próximos, curto e longo, médio e longo prazo? Bom, eu não sei se vamos ter outra, depois dessa rodada, vai ter, né? Eu quero falar uma outra coisa. Bom, depois dessa rodada, sim, essa rodada para fecharmos, sim, desculpa. Vamos fechar nessa rodada? Sim. Então, o meu projeto hoje de imediato eu estou me focando mais no autodidatismo. Eu quero superar algumas limitações que eu sei que eu tenho e eu quero reforçar a minha formação panafricanista, né? Mas, assim, no autodidatismo. Dominar alguns e preparar também um pouquinho de filosofia para pleitear um doutorado em filosofia. No momento é isso. E tentar compreender mais o contexto, a Guiné, mas não só a Guiné. Como eu falei, essa relação entre o continente e a diáspora, tentar clarear umas ideias através de leituras e do panafricanistas e tudo mais. No momento eu estou focado nisso. Agora, para terminar a minha fala, eu queria direcionar a minha fala agora para aquelas pessoas que estão estudando na Guiné, aquelas pessoas que não tiveram oportunidade, como eu tive, como você, como Eduardo, de estudar fora. Nós sabemos que isso é um projeto político, ainda que não seja um projeto elaborado aí e tudo mais, de uma maneira involuntária, é sim um projeto político de manter algumas pessoas, porque quem consegue sair da Guiné para ter uma formação universitária fora? Quem consegue? Poucas pessoas. Aquelas pessoas que já são, em alguma medida, privilegiadas financeiramente. Não são ricas. Não estou dizendo que são ricas, não. Eu não sou. Mas eu tive apoio. E muitos dos meus colegas que estão lá, no interior onde eu nasci, que não tiveram oportunidade, outros nem estão na universidade. Então, as pessoas que estão lá são pessoas, e sejamos sinceros aqui, não há espaço para hipocrisia. O nosso país, inclusive, não conta com essas pessoas assim, como a nata da elite intelectual guineense. O nosso país quer é o sobrinho que foi, que já saiu, já está lá em Portugal fazendo direito, que vai voltar, o tio vai colocar. São essas pessoas, sejamos sinceros. Então, essas pessoas que estão lá na universidade, meio que estão lá porque não tem opção. Então, eu quero me direcionar a vocês e vos dizer o seguinte: não se dobrem a ninguém porque chegou com diploma de Portugal ou de Brasil. Não se dobre. Você tem que aceitar pelo argumento, pela consistência e pela coerência do pensamento. Nós temos que começar a superar essa coisa de que, como o Justino cantou, está lá na música dele, não me lembro agora qual que é a música, que se você conviver com branco, aquilo já é uma formação. Não é. Então, eu quero que você, na universidade onde você estiver, leia, se dedique, se esforce.
Eu sei que não é fácil. Eu sei que até que você tem menos acesso do que quem consegue sair para um Portugal ou um Brasil, que tem um acesso, um arcabouço, assim, não estou sendo hipócrita aqui, eu sei que existe essa diferença. Só que eu estou te dizendo o seguinte, você não pode aceitar mais esse argumento de autoridade de que não saiu, então tem qualidade. Porque tem muitos, eu te garanto, que não tem nenhuma qualidade. Use argumento de autoridade. Não estudei no Brasil, mas sem conteúdo. Então não se dobra a esse tipo de coisa. Só assim a gente vai denunciar essa farsa que é estudar fora. Essa farsa que tentaram, desde quando Amílcar Cabral estava vivo, eles estavam já tentando colocar isso em prática e ele combateu. E nós vamos combater isso também. Então não se dobre, estude na medida do possível. Eu sei que há dificuldades, mas faça na medida do possível que a gente chega lá. É isso, obrigado. Obrigado. Quais são os projetos? Em que estás a trabalhar agora? E os próximos passos? Bom, agora minha pesquisa é olhar, né, no contexto de Cabo Verde, novamente, e olhar para o livro didático, olhar como é que a África, né, como os sentidos, né, como que está representado a África e como que esses sentidos eles vão contribuir, né, para o processo de formação mesmo das identidades, né, individuais e coletivas dos cabo-verdianos, né, e dentro desse eu estou fazendo um apanhado histórico também, de como foi o processo colonial, como foi, né, implementado o sistema de ensino, né, que visava sobretudo esse projeto de assimilação. Então minha suspeita, né, de que essas lógicas continuaram, né, durante muito tempo até hoje, receio, mas eu suspeito que sim, que isso tem, né, fomentado muito a perspectiva identitária dos cabo-verdianos que, infelizmente, não se vê muito como africano, né, tende a se identificar muito mais com a Europa, né, sobretudo Portugal, e isso impacta aí muito, né, na relação dos cabo-verdianos com os irmãos africanos, né, e para falar a verdade, o que me direcionou a pensar, né, nesse objeto foi uma situação que tinha acontecido em 2019 com Fernando de Pina, eu acho, um guinense, que aconteceu aquela situação lá no aeroporto de Cabo Verde, então que teve uma abordagem totalmente desnecessária e agressiva, então isso me levou a pensar nessa temática. Lembro que na época eu queria escrever um artigo, mas eu falei, não, como eu quero fazer doutorado, quem sabe então levar isso para o doutorado. Bom, então, meu foco agora, meu projeto agora é terminar, estou escrevendo texto de qualificação, é terminar esse processo de curso de doutorado e depois procurar fazer concurso público e também, quando já tiver um pouco mais calmo, eu gosto muito de estudos decoloniais e eu gosto muito de olhar para a sociedade. Então, eu quero estar agora nesse contexto, fazer minhas pesquisas sobre uma lente decolonial, sabe? Debater sobre essas coisas que a gente também debate aqui. É isso. Muito bem. Vocês ficam a dever. Eu também falar com vocês para marcarmos o próximo debate que vai mexer muito com essa discussão que o Fernando falou. Abriu aqui. Então, eu queria fazer uma última questão que é por 1 minuto cada um de vocês. Uma coisa boa que, se faltar, você sente muita falta do Brasil e da Guiné, Fernando. O que é que estás a sentir falta, muita falta da Guiné e do Brasil também se faltar? Cara, eu acho que andar no toca-toca, velho. Eu sinto saudade demais, velho. Toca-toca é uma experiência antropológica incrível, velho. Eu adoro andar lá no toca-toca lá, todo mundo conversando, música alto e tal, pá. Cara, eu sinto, às vezes eu coloco aquela música lá como é que é? Cientistas realistas, toca. Às vezes eu coloco no YouTube só para matar a saudade, sabe? E se você fala assim, se um dia eu deixar o Brasil, o que eu vou sentir falta, é isso? Sim. O que do Brasil pode sentir falta quando... mas pode sentir falta. Rapaz, muita coisa, viu? Mas eu acho que alguns debates que eu costumo ter sobre... Porque, de novo, quando eu cheguei aqui, eu não entendia muito desse mundo, assim, meio que, como é que fala? Bipolar, entre preto e branco. Esse debate não se coloca tanto lá. Não que não
não exista o racismo, mas você não tem uma população branca suficiente para fazer esse debate ser saliente. Então, é uma coisa que você não conversa. Mas aqui no Brasil é o dia a dia. Então, eu cresci tanto nessa percepção e eu aprendi tanto, porque assim, não tem como você pensar que a gente tem condição de entender mais nuances dessa questão que aqui no Brasil, cara. Eu acho que não tem como. A exposição aqui é maior. Então, eu acho que eu sentiria muita falta disso aí. Ok. Edu, é um minuto. O que estás a sentir muita falta de Cabo Verde, que estás com muita falta e o que poderia dar muita falta para ti se deixar do Brasil? Bom, Cabo Verde, né, parece óbvio, da minha família e também de algumas questões culturais, sobretudo da comida, né? Tem muitas comidas que me fazem muita falta, me trazem muita saudade e que aqui não consigo achar ingredientes para preparar. E esse outro aspecto, eu falei, Fernando, me contempla muito também, né? A gente está, durante muito tempo, tão inteirado nessas discussões, né? E que talvez seja também uma coisa que eu sentiria muita falta se eu saísse daqui do Brasil, né? E essa falta também traz, né, junto no seu componente frustração, né? Não é porque não existe lá, a gente percebe, mas não tem discussão. E a gente seria visto como louco muitas vezes, provavelmente, se a gente levasse. Então, isso também, com certeza, me traria falta e liberdade também, Fernando. Eu acho que aqui, de alguma forma, me proporciona um pouco mais de liberdade, sabe? Quando você está num lugar novo, você tem, de certa forma, a oportunidade, mesmo que com alguns limites, de ser quem você quer ser, né? De poder viver de uma forma um pouco com menos tabus, e também o Brasil, mesmo que tem muitos problemas, proporciona isso, né? Tem alguns tabus que existem no nosso país e que aqui já se quebraram, né? Não são muitas, mas tem alguns. Então, eu sentiria a falta desses aspectos, Avelino. E talvez de outras mais que eu não lembro. E também, claro, eu sentiria muita falta da minha namorada, né? A Clara. Não posso deixar de comentar isso. E não só, e outras pessoas também que eu conheço e aprendi a gostar muito. Então, eu agradeço muito a vossa presença e o debate que promovemos aqui, eu gostei muito. E espero voltarmos logo, logo. Estamos a construir uma agenda para várias entrevistas, entre algumas pessoas que já temos para contactar o Toto Bernardo, o Beto Infante, e mais. Depois falo com o Edu também sobre outras coisas que quero acertar contigo. Mas espero fazer debate com vocês mais acadêmico e com mais análise profunda sobre os jovens que saem da África, dos países africanos, para estudar fora. Até que ponto isso está a afetar os nossos países? Até que ponto também isso é bom para os nossos países? Tá bom? Muito obrigado. Eu tenho um texto bem grande do Carlito, nosso colega, Carlito Charles. Não sei se consigo ler agora, mas depois vocês podem ver também lá. Ele fez um texto muito grande aqui. Dá para ver? Ele estava a falar de um paradoxo da questão. Nossas sociedades, enquanto sociedades recém-independentes, precisam de recursos humanos qualificados e responsáveis para contribuir no desenvolvimento das mesmas. E, claro, de uma base econômica sólida para se sustentar. Todavia, quando o aspecto econômico, pessoalmente, a ganância falar mais alto, sem dúvida, não há e nunca haverá espírito de unidade que nos levaria a pensar no coletivo. Então, é preciso ter equilíbrio nesta questão. Acho que é o assunto que o Fernando abriu aqui. Sim. Ficamos aqui. Até breve. E você que nos acompanhou ou que vai acompanhar ainda, por favor, compartilha com os teus amigos, faça comentários e faça a inscrição no nosso canal, que infelizmente não partilhamos hoje, mas vamos editar esse texto e publicar lá. E depois passo para o Edu e o Fernando também.
Tá bom? Muito obrigado. Bom descanso. Bye, bye. Tamo junto. Até mais, gente.